Olá galera, beleza? Professor Éder. A gente vai dar continuidade aqui nos assuntos de geometria. A gente vai tratar agora sobre circunferência e círculo. Tá? E aí a gente pode analisar o primeiro questionamento. Circunferência ou círculo? O que isso quer dizer? Que é a mesma coisa? É diferente? Um faz parte do outro ou não? Se a gente for analisar a nossa vida, a gente encontra em vários ambientes, em vários locais, círculos ou circunferências, né? E aqui alguns exemplos, tá bom? Se for analisar aqui onde eu estou agora neste momento, eu tenho aqui isso aqui é uma chave. Acredito que é uma chave de filtro. Mas aqui eu tenho uma circunferência. Ou é um círculo? Qual é a diferença? Tá? A gente vai ver agora, tá? Então, o que é uma circunferência? É o conjunto de pontos pertencentes ao plano que, dado um ponto fixo O, possui uma mesma distância até esse ponto O. Tá? O que isso quer dizer? Que eu tenho isso aqui, ó. E circunferência é isso aqui. Aqui no meio eu tenho um ponto. Tá? Eu posso colocar um ponto aqui. E essa distância desse ponto, ó, que eu quero um outro ponto nessa circunferência, vai ter a mesma distância. Tá? Então isso aqui é circunferência. E o círculo? O círculo é o conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Ó. Vamos analisar esse copo que todo mundo tem aí. Se você olhar aqui na borda, a parte de cima do copo, a gente tem essa borda, né? Essa borda aqui representa a circunferência, porque você tem um contorno que não tem nada aqui dentro. E se você ver um ponto aqui no centro, todos eles vão ter a mesma distância em relação à borda do copo. Agora, se você olhar para o fundo, você tem a circunferência, porém você tem essa parte de baixo aqui, ó, preenchida. Então, essa parte de baixo é chamada de círculo, que é a circunferência, que é o contorno, mais a parte interna. Se a gente for analisar com as outras figuras geométricas, a circunferência equivale ao perímetro e o círculo equivale à área, ou seja, o contorno mais a parte interna desse objeto aqui. Então é esse contorno aqui e mais toda essa parte aqui dentro. Ó. Se tivesse eu colocar um papelão, colocar alguma coisa aqui, então já passa a ser um círculo, certo? E aí fica um pouco mais, acredito que fique mais claro isso aí, né? A circunferência são os pontos pertencentes ao plano que estão à mesma distância desse centro, ó. E o círculo é todos os pontos resultantes da união entre essa circunferência, contorno e os pontos internos. Veja que fala-se muito de ponto, né? Então bora analisar aqui, ó. Eu tenho aqui o ponto O e aqui eu tenho um ponto, certo? E se eu começar a traçar vários pontos aí, ó, todos eles a mesma distância do centro. Olha só o que a gente vai ter aí. Né? O que está formando aí? Nós estamos formando uma circunferência. Então, essa linha aqui, que é a circunferência, que está todos a mesma distância do centro O. Tá? Se eu pegar o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, o ponto P aqui, ó, aleatório, todos eles vão ter a mesma distância em relação ao centro, que é chamado de raio. Tá? Então, essa aqui é a característica da circunferência. Então, eu posso encontrar então, o valor do comprimento da circunferência? Sim, existe até um experimento que se você dividir o valor desse comprimento aqui pelo diâmetro, deixa eu ver mais à frente que é o diâmetro, você vai achar um valor próximo de 3,14, que é o π. Então a gente deduz essa fórmula aqui, ó, que o comprimento de circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o r, que é o raio. Então, o comprimento de circunferência é igual a 2πr. Só lembrando que nessa aula a gente vai ter algumas fórmulas, tá? Então eu sugiro você, se você não entendeu, aperte pausa ou volte um pouco o vídeo para tentar rever alguns conceitos, tá bom? E esse aqui tem até, essa formulazinha tem até um macetezinho, que eu acho que vocês gostam de pizza, né? E tem uma pizza lá que é de borda de catupiry. Não sei se vocês conhecem, mas é essa pizza aí, ó, que ela tem a borda de catupiry, olha só. Tá? Então é só você lembrar do catupiry. O que é o catupiry? Catupiry.
Então, esse é o comprimento de circunferência, o catupiry. O comprimento de circunferência, o C, é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Tá bom? Então, essa aí é uma forma de você lembrar, tá? Pizza de catupiry. Comprimento de circunferência igual a 2 vezes o π vezes o R. Certo? E aí, nós vamos agora para alguns elementos. Tá bom? Então, a gente já viu o que é a circunferência, que é formada por todos os pontos de um plano, cuja distância do mesmo plano ao centro é sempre a mesma. Não é isso? Todas as distâncias aqui são iguais. Nós temos o centro O, que faz parte que não faz parte da circunferência, tá? É apenas uma referência esse centro aqui. E aí, nós temos alguns segmentos. Aí todo segmento que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro, olha aqui, ó, tem o ponto A e o ponto D. Se ele passa pelo centro, ele é chamado de diâmetro. E se o segmento ele vem aqui da circunferência até o centro, ele é chamado de raio. Existem outros segmentos também. Se tem um segmento que passa cortando a circunferência sem passar pelo centro, é chamado de corda. E aí todos os raios têm a mesma medida de comprimento e todo diâmetro mede o dobro do raio. Se você olhar aqui, eu tenho um raio daqui do A até o centro e do centro até o D eu tenho novamente o raio. Então o diâmetro é 2 vezes o raio. Tá bom? E o círculo é a região plana limitada pela circunferência. Então toda essa região aqui interna é chamada de círculo. Aquilo que a gente havia falado anteriormente. Tá bom? A gente vai ver aqui alguns conceitos de arco. Eu tenho aqui, ó, um círculo, uma circunferência, desculpa. E aqui eu tenho o ponto A e aqui o ponto P. Por esses dois pontos aqui eu tenho agora um arco. Na verdade são dois arcos. Quais são os dois arcos? Eu tenho o arco AB, que é esse menor, tá? Eu tenho o arco AB, que é esse maior. Então, para a gente poder diferenciar, eu coloquei aqui a letra N nesse arco menor e a letra N no arco menor. Então, eu tenho o arco AMB, que representa o arco menor, e eu tenho aqui o arco ANB, que representa o arco maior. Mas, geralmente, em problemas, sempre vai ser considerado o arco menor, tá bom? A não ser que o problema te fale que é o maior, certo? E aqui, quando a gente tem aqui uma circunferência completa, eu tenho o ponto A, ele é congruente ao ponto B. Isso aqui quando ele completa uma volta, tá? Nós dizemos que é um arco completo, que ele saiu do ponto A, fez toda a trajetória e parou no mesmo ponto. Esse ponto B, então os dois são iguais. E aqui eu tenho dois pontos, onde A e B também são congruentes, porém ele não deu essa volta. Tá? Ele ficou aqui e não saiu para lugar nenhum, eu chamei de B. Então aqui é chamado de arco nulo. Certo? Completou a volta, arco completo. Não saiu do lugar, então arco nulo. Outro detalhe importante também é a respeito desses arcos e os seus ângulos. Se eu tenho aqui o ponto A e B, se eu traçar aqui, ó, se eu pegar e traçar esse arco, eu vou ter o que aqui, ó, que ligando o ponto A ao ponto B, eu tenho exatamente o diâmetro. Então nós temos aqui um arco de meia volta, tá? Ou uma semicircunferência. Tá? Esse ângulo aqui mede 180 graus, tá bom? Esse outro exemplo aqui, ó. Se eu marcar esse ponto A e aqui eu tenho o ponto B, logo aqui eu tenho aqui o ângulo alfa, tá? Que ele vai ser menor que 360 graus. Tá? A não ser que ele fale que completou uma volta, ele deu uma volta e um pouco, aí a gente vai ter pontos congruentes, certo? Aqui eu tenho um arco AB. Outro exemplo aqui, marquei o ponto D e o ponto C, tem um arco CD com um ângulo beta, certo? Aqui o ponto E e o ponto F, e eu tenho aqui o ângulo gama. Tá? E aqui o arco EF. E aqui a gente pode também tratar a respeito do comprimento de um arco. A gente viu lá o comprimento de circunferência, a gente pode também ter o comprimento de arco. Se eu ligo aqui esses dois segmentos do centro até a circunferência, a gente vai ter aqui um arco, certo? Eu vou ter o ângulo alfa e vou ter aqui um arco que eu vou chamar aqui de L. Como é que eu faço para encontrar esse arco, o valor desse arco L? Aí nós podemos utilizar aquela famosa regra de 3, razão e proporção. Eu sei que o arco completo aqui
ele é o catupiry, não é isso? 2πr. E que esse ângulo central aqui ele vale 360 graus. Então basta fazer a relação aqui, ó. O arco completo 2πr equivale a 360 graus. E esse lado L, esse arco L, corresponde ao ângulo alfa. E aqui você traça uma regra de 3, multiplica, divide, desenvolve o que tem que ser desenvolvido. E você pode encontrar aqui o lado ou o ângulo desse arco de circunferência. Tá bom? E aí, nós temos aqui os ângulos em uma circunferência. Pessoal, são bastante informações, tá? Então, para vocês ir com calma, aperta pausa, tenta entender, tá? Volta o vídeo se for necessário. Aqui eu tenho um ângulo central. O que é um ângulo central? Que tem como vértice o centro da circunferência e passa por dois pontos pertencentes a ela. Olha só. Então aqui é o ponto A e o ponto B. E aqui no centro eu tenho quem? Um ângulo, onde o vértice está no centro. Então esse aqui é um ângulo central. Qual seria o outro? Pessoal, existe mais, tá? Mas a gente vai ver só esses dois casos, que é o ângulo inscrito, que é o ângulo que tem como vértice um ponto na circunferência e cujos lados passam por dois outros pontos da circunferência, determinando duas cordas. Tá vendo aqui que eu falei? Que é duas cordas, tá vendo? O ângulo está sendo formado onde? Em cima da circunferência. Dois pontos distintos também na circunferência. Então esse aqui é chamado de ângulo inscrito. No meio, no centro, central, e aqui na circunferência, inscrito. Ok? E aí existe uma relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito. Quando nós temos aqui um ângulo central e um ângulo inscrito que passam pelos mesmos pontos de um arco de circunferência, que eu tenho um arco AB, o ângulo central está passando aqui em A e em B. E o ângulo C, inscrito C, também está passando em A e em B. Está vendo aqui? Então existe uma relaçãozinha que diz que esse ângulo beta ele é a metade do ângulo alfa. Ou que esse ângulo alfa é duas vezes o ângulo beta. Para te entender isso aqui, vamos copiar esse ângulo aqui. Ó. Veja que eu coloquei o ângulo de amarelo. E vou jogar lá para o centro. Ó. Não ficou muito legal, então vamos girar. Vê o que aconteceu aí? Aí eu vou copiar novamente esse ângulo beta aqui. Ó. Vou jogar lá para o centro. Bom, não dá para fazer muita coisa aí. Mas olha só o que aconteceu. Quando eu copiei duas vezes esse ângulo beta, ele coube exatamente duas vezes dentro do ângulo alfa. Então a gente pode concluir o quê? Que o ângulo alfa é duas vezes o beta, ou que o beta é a metade do ângulo alfa. Tá? Então essa é a relação do ângulo inscrito com o ângulo central. E esse ângulo ele ocorre de várias formas. Tá? Se eles possuem aqui, ó, esses dois pontos comuns aqui no vértice, logo sempre o ângulo central será duas vezes o ângulo inscrito. E nós temos aqui essas três situações, tá bom? Então aqui, ó, se um ângulo central e um ângulo inscrito tem uma mesma circunferência e tem o mesmo arco, então a medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito. Bom, continuando aí, nós vamos trabalhar com área. Pessoal, quando se trata de círculo e circunferência, o assunto é muito extenso e que eu procurei condensar o máximo possível, tá? Então, vão com calma. Eu tomo aí uma aguinha aí, apertando pausa, vai voltando, vai verificando, anota nas fórmulas, tá bom? Então aqui a gente tem um círculo. A gente falou em circunferência, agora círculo. A área do círculo, ela é bem simples, tá? É só o πr ao quadrado. Você lembra lá do catupiry? O 2 que está multiplicando aqui passa agora a ser expoente. Então, π vezes o r ao quadrado. Tá bom? E que nós temos aqui, nós temos o arco de circunferência, temos também o setor circular. O que é o setor? É essa região aqui, ó. Tá? É como se fosse aqui, ó, a fatia de uma pizza. Essa fatia de pizza aqui, ela é um setor circular. Tá a pizza completa, tirou, eu tenho aqui então um setor de circunferência. Tá bom? Então, como é que eu calculo essa área aqui? Assim como no comprimento de circunferência, você vai utilizar a regra de 3. Relacionando quem? O centro, que vale 360 graus, e o comprimento e a área do círculo, que é πr ao quadrado. Vou relacionar aqui
o alfa, o ângulo central aqui desse setor circular, com a área do setor em si. Multiplica, cruzado aí, multiplica, divide, desenvolve os cálculos necessários para encontrar ou alfa ou a área do setor. Ok? Só que eu posso também usar essa relação em função do lado. Tá? Então, o comprimento de circunferência eu sei que é 2πr, tá? O comprimento 2πr, e a área é πr ao quadrado. Tá vendo como são parecidos os dois aí? Eu associo o L, que é o lado do arco de circunferência, com a área do setor. Também multiplica cruzado, multiplica, divide, faz os cálculos necessários. Tá? Então, essas são as duas formas de resolver, de você encontrar a área do setor circular. Tá bom? E outro ponto também bem interessante que tem dentro das circunferências é o que é chamado de coroa circular, que é mais ou menos isso aí, ó, tá vendo? Eu tenho aqui essa região branca e eu tenho uma região aqui escura, como se fosse um buraco, né? E aí onde eu encontro isso? Olha só alguns exemplos aí, ó. Se você pegar aqui uma coroa de bicicleta, de moto, lembra essa figura que a gente viu anteriormente. Se você pegar aqui, ó, um rolamento, eu tenho aqui, ó, uma coroa circular. A moeda aqui de um real, uma moeda bimetálica, eu tenho essa parte aqui dourada que é uma coroa circular, tá bom? E o que permite então, o que eu quero com essa coroa circular? É uma forma de encontrar a área justamente dessa região aqui mais externa, tá bom? Então ela possui o quê? Dois raios. Qual é o raio? Eu tenho o raio do círculo maior, tá vendo que o círculo maior é como se fosse o branco, tá? Tivesse preenchido esse aqui tudinho, ó. E eu tenho aqui o círculo menor, que é esse preto, como se tivesse tirado. Eu tenho aqui um círculo completo, eu vou lá e tiro o meio. Entendeu? Como é que é o processo então? Eu posso simplesmente calcular a área, calculando a área da coroa circular, calcular a área do círculo maior, que no caso seria o branco e essa região preta aqui, e tira essa região preta depois, menos a área do círculo menor. Então, πr ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Se você quiser, você pode colocar o π em evidência. Tá? Já viu isso em aulas anteriores, o que é isso? Colocou o π em evidência, vai sobrar quem? R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Como eu tenho aqui o quadrado de um número menos o quadrado de outro número, eu tenho um produto notável, que é o quadrado da soma pela diferença. Então, posso colocar aqui π, é o R mais Rzinho, vezes R menos Rzinho. Então, tem essas três formas de calcular a área dessa região branca, que é chamada de coroa circular. Tá bom? Então, muito obrigado por ficar até aqui. No nosso próximo vídeo, nós vamos resolver alguns problemas envolvendo isso que a gente viu agora há pouco. Certo? Beleza. Tchau.